O convite silencioso do inconsciente. Você já sentiu, de repente, que algo dentro de você está inquieto? Um vazio que não é físico, mas profundo. Uma espécie de chamado silencioso que atravessa a rotina, os pensamentos, as preocupações diárias. Carl Jung chamaria isso de início da individuação. A força interna que nos convoca a integrar aquilo que está escondido, reprimido ou ignorado. Essa não é uma busca por algo externo, mas um retorno ao que é autêntico em nossa própria psique. O inconsciente, ao nos chamar, está nos lembrando da nossa promessa não cumprida. O inconsciente não grita, ele sussurra. E quando você ignora o sussurro, ele se manifesta em sintomas, crises, sonhos intensos ou coincidências que parecem escapar da lógica. Nietzsche diria que esses momentos são sinais da vida pedindo transformação. O que não me mata, me fortalece, mas também nos lembra que a vida nos força a confrontar nossa própria sombra. Esse confronto é o material bruto da nossa evolução. É a alma exigindo que a consciência preste atenção. Imagine-se como protagonista da própria narrativa. Cada medo, cada frustração, cada conflito interno é como um teste mitológico. O mundo externo reflete o mundo interno. Os eventos da vida funcionam como símbolos, como instruções que apenas você pode decifrar. A primeira etapa da jornada é reconhecer o chamado. É a consciência que se abre para a possibilidade de que o sofrimento tem um sentido, o de nos fazer crescer além da limitação do ego. Jung observa que a resistência ao inconsciente é natural. Ele traz à tona aquilo que desejamos esconder. O ego, apegado à sua zona de conforto e à sua imagem idealizada, teme a desintegração que a verdade do inconsciente traz. No entanto, ao enfrentar essas partes de si mesmo, você inicia um processo profundo de crescimento psicológico. Não se trata de eliminar fraquezas ou dores, mas de integrá-las, de fazer da tensão entre opostos uma fonte de energia criativa. Essa tensão, que o ego geralmente tenta eliminar em busca de uma paz superficial, é a própria força vital da psique. Historicamente, personagens como Sócrates ou Buda nos mostram que a consciência de si não é trivial. Sócrates instiga o questionamento constante. Conhece-te a ti mesmo. Um convite direto à introspecção que Jung fez ecoar séculos depois. Buda enfrenta medos e desejos para emergir desperto. Um herói que volta de sua jornada interior para ensinar o caminho da iluminação, que, em termos junguianos, é o ápice da integração. A vida cotidiana oferece menos drama épico, mas não menos oportunidade. Cada desafio, cada crise emocional, cada escolha difícil é parte de um roteiro simbólico que leva à individuação. Na psicologia, esses desafios se manifestam como sintomas. A ansiedade, a depressão, a irritação ou a sensação de vazio não são apenas problemas a serem eliminados, mas sinais de que o inconsciente tenta comunicar algo essencial. Jung descreve isso como o chamado do inconsciente, uma oportunidade de transformação, um convite para crescer além da persona, a máscara social que você usa para se proteger e se adaptar. A persona é necessária para viver em sociedade, mas quando nos identificamos demais com ela, a alma adoece. Ao longo da história, místicos e filósofos sugerem a mesma ideia. A crise não é punição, é portal. Os estoicos, por exemplo, nos ensinam a usar adversidades para fortalecer a alma, vendo o sofrimento como um exercício prático da virtude. Heráclito lembra que tudo flui, pantarrei, e que o mundo exige adaptação, vendo o conflito como o pai de todas as coisas. Nietzsche desafia a transformar sofrimento em poder criativo, dando um significado afirmativo à dor. E Jung oferece o mapa psicológico. A individuação é a travessia necessária para se tornar inteiro. A função transcendente: integrar opostos e despertar percepção. Você já percebeu como a vida parece contraditória? Desejos conflitantes, emoções intensas, racionalidade que questiona sentimentos e impulsos que desafiam a ética. Jung chamava essa experiência de polaridades internas, e a função transcendente é o instrumento que permite reconciliá-las. A função transcendental
não é um ato de lógica nem de vontade, mas um processo alquímico, um ponto de encontro entre o que é consciente e o que é inconsciente. Da tensão entre tese e antítese, os opostos, emerge a síntese, o terceiro elemento, que é a nova percepção. Imagine dois rios divergentes, razão e emoção, que você acredita não poder unir. A função transcendente age como ponte. Uma síntese emerge, um terceiro caminho, uma nova percepção que antes não existia. Nietzsche chamaria isso de criação do próprio valor. Enfrentar e integrar conflitos, não se submeter a eles. É a capacidade de dar forma ao caos interior, transformando a energia destrutiva da polaridade em força criativa. Essa síntese transcende os dois polos, criando algo novo e mais adaptado à totalidade do self. Expansão de conteúdo. Detalhar a analogia da alquimia, Nigredo, Albedo, Rubedo, e sua conexão com a função transcendental. Historicamente, esse processo se manifesta em figuras que transformaram conflitos internos em expressão criativa ou ação moral. Leonardo da Vinci, por exemplo, conciliava ciência e arte, lógica e intuição, resultando em obras e invenções que ultrapassam séculos. Ele era a própria função transcendente em ação, integrando o rigor do engenheiro com a liberdade do artista. O cientista ou artista que consegue integrar opostos transforma caos em ordem simbólica, dando um sentido à sua produção que é maior do que a soma das partes. Na prática psicológica, a função transcendente surge em sonhos, intuições, insights inesperados. Você pode perceber padrões, soluções ou novas perspectivas quando se permite escutar o inconsciente. Não se trata de força de vontade, mas de abertura à experiência. A função transcendental é o que permite transformar o conflito do sonho em uma nova atitude na vida real. É o processo de dar forma consciente às imagens do inconsciente. Schopenhauer diria que o mundo é vontade e representação, e Jung oferece uma maneira de transformar a vontade bruta, o impulso inconsciente, em aliada da consciência. A função transcendente permite canalizar energia conflitante, criando harmonia entre forças internas opostas. O ego, em vez de reprimir o impulso, aprende a dar-lhe uma forma produtiva e moralmente aceitável, enriquecendo a personalidade. Esse processo também se manifesta em momentos de crise coletiva. Movimentos históricos, revoluções, mudanças culturais, frequentemente nascem quando tensões opostas, ideologia e necessidade, ordem e rebeldia, são integradas de maneira criativa. Um novo paradigma social é a função transcendente da coletividade. A função transcendental, nesse sentido, não é apenas individual, é universal, refletida na história da humanidade. Ao confrontar polaridades, você desenvolve resiliência e capacidade de reflexão. Aprende que a dúvida, o medo e a raiva não precisam ser eliminados. Podem ser transformados em força criativa. A vida não se trata de negar conflitos, mas de dançar com eles, integrando opostos. A saúde mental não é a ausência de conflito, mas a capacidade de sustentá-lo sem se fragmentar. Nietzsche chama a aceitação radical da vida de amor fati. Amar o destino, aceitar o fluxo da vida e transformá-lo em oportunidade. O herói interior enfrenta a adversidade, integrando experiências para criar significado. A função transcendente é a ferramenta que faz do herói não apenas sobrevivente, mas transformador. Ele não apenas resiste à crise, ele a utiliza como combustível. Quando você percebe essa integração, surge a percepção ampliada. Você se torna consciente de padrões, escolhas e forças que antes pareciam invisíveis. O inconsciente deixa de ser ameaça, tornando-se aliado. O sofrimento, longe de ser punição, transforma-se em portal para o autoconhecimento e para a criatividade. O que antes era neurose se torna um símbolo a ser decifrado. A função transcendente também explica por que certas crises psicológicas têm resultados inesperadamente positivos. Momentos de perda, rejeição ou frustração podem gerar insights profundos, mudanças de vida ou desenvolvimento espiritual. O que parecia destruição é, na verdade, material para a reconstrução,
um processo de morte e renascimento psíquico. E a história fornece exemplos claros. Gandhi transformou prisões e resistência em princípios universais de não violência, integrando a dor da opressão em um método de luta moral. Frida Kahlo transformou dor física e emocional em arte que atravessa gerações, usando o corpo ferido como tela para a alma. Einstein conciliou imaginação e rigor científico, teoria e intuição. A genialidade é, frequentemente, a manifestação da função transcendente em um domínio específico. A função transcendente, então, não é teoria abstrata, é ferramenta prática para enfrentar crises, integrar conflitos internos e perceber o mundo com maior clareza. É a ponte entre ego e self, entre consciência limitada e totalidade da psique. A arte de tornar-se inteiro, individuação e o herói interior. Você já percebeu que, no fim, toda crise, toda integração de opostos, toda reflexão profunda converge para um objetivo: tornar-se inteiro. Individuação, para Jung, não é perfeição, não é conformidade com padrões externos. É a busca para realizar o self, o centro da psique, a totalidade. É integrar todos os aspectos de si mesmo: sombra, luz, fraqueza, força, e tornar-se consciente de cada fragmento. É tornar-se herói de sua própria história. Não mais um fragmento, mas uma unidade viva. O indivíduo, ao se diferenciar da massa e da inconsciência coletiva, encontra sua própria lei. Joseph Campbell descreveu o mito do herói, ou a monomito, como a narrativa universal que reflete o processo de individuação. O herói atravessa desafios, caindo em abismos e emergindo transformado. Mas não é apenas narrativa antiga. É metáfora de cada jornada humana. Enfrentar medos, aceitar vulnerabilidades, reconciliar polaridades e emergir mais inteiro. O herói recebe o chamado, a crise, recusa-o, resistência do ego, encontra um mentor, o self ou o inconsciente, desce ao submundo, confronta a sombra e retorna com um tesouro, a nova consciência e sabedoria. O herói interior não elimina conflitos, ele os atravessa, aprende com eles e transforma a dor em crescimento. Nietzsche diria que é criar-se a si mesmo como obra de arte, assumindo a responsabilidade total por sua existência. Jung acrescenta: a obra de arte é viva, emergente, fruto do diálogo entre consciente e inconsciente. A individuação é a produção dessa obra-prima que é o seu próprio ser. Historicamente, indivíduos como Martin Luther King ou Frida Kahlo exemplificam isso. Enfrentaram desafios pessoais e coletivos, integrando dor e desejo em ação ou expressão artística. King transformou o ódio da sombra coletiva em um movimento ético de direitos civis. Frida Kahlo usou a dor para se reconectar à sua autenticidade cultural e emocional. O herói interior é não apenas indivíduo, mas também símbolo coletivo de resiliência e transformação. A vida moderna torna esse caminho desafiador. Distrações, estímulos constantes e pressões externas obscurecem a voz do inconsciente. Por isso, silêncio, introspecção e atenção são essenciais. Sonhos, meditação e reflexão tornam-se instrumentos de individuação, ajudando a dissolver a persona e a ilusão de controle. Heráclito lembra que tudo flui, que a mudança é constante. O herói interior aprende a navegar no fluxo, Panta-rei, sustentando tensão criativa, sem se fragmentar. O ego torna-se mediador e o self, horizonte, sempre à frente, mas sempre orientando. O objetivo não é o controle estático, mas a adaptação dinâmica à vida. A individuação é jornada interminável. Cada crise, cada sintoma, cada desafio é oportunidade de reconciliação interna. O herói se manifesta em pequenas escolhas: coragem diante da vulnerabilidade, aceitação diante da perda, ação diante do chamado. A finalidade é a realização da totalidade, viver de acordo com a sua lei interior. A totalidade que a individuação busca é o caminho para a liberdade interior. Não é a liberdade de fazer o que se quer, mas a liberdade de ser quem se é, sem as amarras das neuroses ou das projeções da sombra.
O sentido ético dessa jornada é profundo. O indivíduo que se torna consciente de sua própria sombra tem menos probabilidade de projetá-la no mundo externo, contribuindo para uma coletividade mais saudável e menos propensa ao extremismo e à polarização. A arte de tornar-se inteiro é, portanto, o ato mais radical de responsabilidade que podemos empreender. É a última fronteira do autoconhecimento, a travessia que transforma o caos em cosmo. É aceitar o desafio de Nietzsche de ser o seu próprio criador. A jornada para se tornar inteiro não termina, mas se aprofunda. O chamado do inconsciente é o primeiro passo, a função transcendente é a ferramenta e a individuação é o destino. Que a sua coragem seja maior que a sua resistência. A jornada para se tornar inteiro é um caminho solitário, mas a reflexão não precisa ser. O inconsciente está sempre falando e eu quero ouvir o que ele disse para você. Deixe aqui nos comentários. Qual foi o momento de maior crise que se transformou na sua maior sabedoria? Se esta reflexão te ajudou a dar sentido à sua dor, curta este vídeo e compartilhe-o com quem também busca a transformação interior. E claro, se você busca aprofundar a sua jornada de individuação com a psicologia analítica e a filosofia, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. Até a próxima travessia.